boa tarde já, né? 12:30. Que experiência gostosa estar aqui com vocês, estar nesse formato aqui de Silent Talks, eu adorei a gente falando. É meio estranho, não sei se vocês estão escutando ou não, mas muito, muito gostoso. O nosso papo aqui hoje é sobre o Ayurveda, né? Essa ciência milenar que cada vez mais se prova ser tão atual, tão conectada com o que a gente precisa hoje em dia, né? Em termos de saúde física, mental, emocional. E eu vou bater um papo aqui com duas super experts no assunto, que eu tenho a honra de apresentar. A Fábia, que é farmacêutica, é a primeira terapeuta Ayurveda especialista em pele. Ela é cofundadora da Ayurbo, que está aqui, né? E com sua mentoria Reequilíbrio, já atendeu mais de 7.000 alunas e pacientes em mais de 40 países. Luciana é idealizadora do Ojas Sanctuary Method e referência internacional no campo de bem-estar holístico. Com certificações em Ayurveda, florais de bar, nutrição integrativa, sound e yoga, desenvolveu uma abordagem que une a sabedoria ancestral e uma visão contemporânea. Bom, eu queria começar a gente falando um pouco sobre o Ayurveda na sua essência, né? Queria perguntar para a Fábia, o que é exatamente o Ayurveda, né? Que a gente fala que é a ciência da vida. E como que a gente pode aplicar, né, de modo geral, isso nessa rotina moderna que a gente vive hoje, tão estressante, tão enlouquecedora? Prazer, pessoal. Sou a Fábia. É um prazer estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite. E o Ayurveda é a medicina, é o sistema de medicina mais antigo do mundo. Ele data de mais de 5.000 anos. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento, ciência. Então, é a medicina do conhecimento da vida, né? E é uma medicina que trata de forma 100% natural o indivíduo como um todo. Então, a gente, quando olha para um indivíduo e faz uma anamnese, faz um diagnóstico para saber, né, para entender aquele indivíduo, a gente escuta tudo o que ele tem a dizer desde a infância. Então, a gente busca todo esse histórico, porque a gente não separa esse indivíduo em caixinhas, né? Então, quando o paciente chega para a gente com uma questão de estômago, a gente vai entender quais são as causas disso. E no Brasil está crescendo bastante, graças a Deus, e a gente explica que o Ayurveda é a comida de verdade. É aquilo que os nossos ancestrais praticavam. Então, é a comida dos nossos avós. É quando vocês vão na feira e olham para toda aquela comida que existe na feira e o Ayurveda está ali. Ele ensina para a gente o que a nutrição moderna hoje chama de crononutrição. Então, ele ensina que, enfim, mas para falar da crononutrição e chegar nos doshas bem rapidamente, essa medicina ensina para a gente que tudo que é matéria no universo, a menor partícula que existe, que é um átomo, é formada de 5 elementos. Ar, éter, fogo, água e terra. E esses 5 elementos são representados por 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. E quando acontece a nossa fecundação, que a gente é um embrião ali sendo formado, a gente já tem as nossas características biológicas, ou seja, a gente tem esses 3 doshas, esses 5 elementos, mas a gente tem mais ou menos desses elementos no nosso corpo. Isso dita muito das nossas características. Então, quando a gente vai olhar para esse paciente, a gente vai olhar se ele tem mais fogo, mais ar, mais éter, e vai desenvolver o tratamento em cima disso, com a base 100% na alimentação, na fitoterapia, nas terapias de oleação, na meditação, no yoga, yoga ciência irmã do Ayurveda, enfim, na espiritualidade. E, resumidamente, o Ayurveda é isso. Maravilhoso. Agora, Lu, queria te perguntar, né, o Ayurveda é muito baseado no autoconhecimento, né, e na identificação dos doshas, né? Então, é sobre esse equilíbrio, né? O que equilibra, o que desarmoniza. Como aplicar isso no dia a dia de uma pessoa normal, como todas nós, que acorda com o despertador, que de repente fica tentando ter um autocuidado ali entre reuniões, entre a rotina do dia a dia, que fica 10 horas sentado no escritório? E aproveita e conta um pouquinho sobre os doshas também, né? O que é rapidamente cada um. Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada, It Brands novamente. Muito bom estar com vocês aqui dividindo um pouquinho sobre a Ayurveda. Quando eu via, né, a pergunta que a gente ia conversar, eu sempre gosto de trazer um pouco o que eu chamo um pouco de mitos, né? A gente fica muito apegado aos doshas, né? E eu acho que eles são muito importantes, claro, é o sistema de Ayurveda, como a Fábio explicou, né? A associação com esses elementos que é o que formam todas as coisas no nosso universo, entre a gente até essa cadeira.
Mas quando a gente começa a trabalhar ou se auto-observar, eu acredito que é mais sobre os gunas, que são as qualidades que são associadas a cada um desses doshas, do que saber exatamente qual o seu dosha, ou qual a sua constituição. Porque a não ser que você tenha um entendimento muito forte, muito claro sobre o que está desequilibrado naquele momento, né? Vamos dizer que você foi num médico, num terapeuta Ayurveda, e ele falou, hoje esse seu dosha está desequilibrado. Ele pode mudar daqui a uma semana. Entendi. Ele pode hoje mudar. É hoje mesmo. Hoje é né? hoje mesmo, porque dependendo do seu tempo. Muito, né? O seu tempo, aonde você mora, o que está acontecendo na sua vida, a estação do ano, milhões de coisas. O ciclo menstrual, se você está tendo relações que são nutritivas versus relações que não sejam nutritivas, seu nível de estresse, isso tudo afeta. Então, tentar, às vezes, viver uma vida baseada só no entendimento dos seus doshas, às vezes eu acho que as pessoas até não se fazem tanto bem e podem, às vezes, errar um pouco essa associação. Então eu falo, desapega um pouco dos doshas, mas entende um pouco mais os gunas, que são as qualidades. Então é entender, por exemplo, se está um dia como hoje, que está frio, seria melhor escolher uma salada na hora do almoço? Ou uma coisa mais quente, mais acolhedora, né, para trazer para a sua vida? Se você está num momento muito estressante, com muita coisa acontecendo, respondendo a sua pergunta, por que não fazer práticas que sejam um pouco mais enraizadoras? Independente se você é vata, pita ou kapha. Porque normalmente, se você tiver essa auto-observação, né, para voltar para a pergunta, você vai saber, se você se escutar. Então eu acho que é muito mais a respeito de presença, de você estar inteira todos os dias e observando não só o que acontece no seu corpo, mas o que está acontecendo ao seu redor. E aí que eu acho que essa correria tira um pouco a gente desse automedicamento, desse autoconhecimento. Sim. Então, trazendo práticas diárias, né, como, por exemplo, parar e respirar, tomar um chá entre essas reuniões, escolher algumas práticas, vamos dizer, do nosso dinacharya, como uma oleação matinal, ou como fazer um exercício de manhã, ou uma meditação. Implementar esse tipo de ferramentas que o Ayurveda tem milhões na nossa vida, eu acredito que não acaba vivendo mais uma coisa para a gente fazer na nossa lista de tarefas, mas sim o seu estilo de vida. Sim. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É o que a gente fala muito sobre o wellness. Ontem mesmo eu participei de um painel, de um talk, que falava sobre isso, sobre essas obrigações, né? Que acaba virando, né? Então é sobre presença, né? E pra gente ver como o Ayurveda é atual, né? Porque acho que hoje em dia tudo que a gente precisa é presença, né? Que a gente acaba se esquecendo, a gente vive no piloto automático, então acho que tem muito a ver com isso, né? E aproveitando, falando desse tem que, né? Fábio, eu queria te perguntar, uma pessoa que não pratica nada do Ayurveda, não conhece o Ayurveda, de que forma ela poderia começar a introduzir pequenos hábitos? Que pequenos hábitos são esses, né? Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de pele, que é a sua especialidade, para que ela não precise mudar tudo de uma vez. A gente sabe que a mudança radical não é sustentável. Sim. Então, de que forma e que pequenas mudanças ela pode fazer para introduzir o Ayurveda na vida? Sim, muito legal essa pergunta, porque eu brinco com as minhas alunas e pacientes que eu comecei 8 anos atrás raspando a língua e tomando água morna. Então, realmente, o Ayurveda ele mora nos detalhes, nas coisas simples, e nesse entendimento. Mas por que raspar a língua de manhã, né? A gente entende que quando a gente está dormindo, eu ia falar da crononutrição, né, dos horários dos doshas, nos horários dos dias... os horários dos doshas no dia, nas estações do ano, como a Lu falou. A gente tem que, eu sempre falo isso para elas também, a gente tem que dar um passo atrás nos doshas, porque é muito fácil fazer um teste de internet e achar que é vata, e ir numa dieta vata e piorar muito, porque na verdade existe a prakruti, como eu falei lá no início, que é quando acontece a fecundação ali, a nossa natureza. A gente nasce com uma determinada, como se fosse o DNA. Você nasce e morre com a prakruti, mas a gente tem a nossa Vrikruti, que é o nosso momento atual. E isso vai estar diferente a cada momento da vida, como a Lu falou, pela alimentação, pelo sono, pelo estresse, por vários motivos, né? Então, o Ayurveda ele mora nos detalhes, nas coisas simples. A gente sabe que é importante raspar a língua, porque quando a gente dorme, tem o horário do Pitta, que é das 10 da noite às 2 da manhã. É um horário que o nosso corpo é tão inteligente que ele dá uma segunda chance para fazer um detox natural na mente, uma faxina na mente e no corpo. E parte dessas toxinas vem para a língua. Então, quando a gente toma uma água de manhã sem raspar a língua, a gente está
voltando parte dessas toxinas. Então, isso é uma coisa bem simples que qualquer um pode fazer. Se não tem um raspador de língua, separa uma colher e deixa lá só para isso, né? E providencia um raspador de língua. Tomar água morna. Então, a gente sabe que o nosso fogo digestivo, que para o Ayurveda é o nosso bem maior, antes de falar de dosha, a gente tem que falar do nosso Agni, né? Como que está o nosso poder digestivo, porque é ele que vai mandar se a gente vai digerir bem aquilo que a gente está comendo ou não, principalmente. Então, acordar o corpo com uma coisa que não seja gelada, que não seja... virou moda o shot de gengibre em pó, pimenta caiena, vinagre de maçã, cúrcuma, limão, enfim. A pessoa acabou de acordar, ela joga uma coisa ácida, picante, então quem tem problemas de pele e tem esse hábito, piora muito. E aí eu vou falar um pouquinho de pele rapidamente. Então é bem simples. As regras que eu falo para as minhas pacientes e alunas antes de pensar em dosha, pensa o seguinte: comer é só com fome, assim como tomar água quando você tem sede, respeitar as suas necessidades fisiológicas. O Ayurveda prega muito isso, né? Como que estão suas necessidades fisiológicas, suas excretas? Você está indo no banheiro todo dia, sua urina está amarela, está clara, o suor que ninguém transpira, são as 3 principais fontes de eliminação de toxinas. Então, olhar essa autoobservação, olha no espelho todo dia, observa essa língua antes de raspar, ela está com saburra branca, amarela, acinzentada, está com marcas de dentes, não estou digerindo bem, minha digestão não está boa. Então, se eu puder dar uma dica assim, se observar. Comeu, se sentiu pesada, com gases, não foi no banheiro no outro dia ou soltou o intestino no outro dia, o que eu comi ontem que causou isso? Esse alimento é bom para mim? Porque não é porque o alimento é saudável que ele é bom para você, que ele é bom para a gente. Tem muita coisa, como ela falou, a salada, para uma pessoa que tem muito vata e está com muita constipação, para além de estar firula fora, que a gente é um microcosmo, né? Esse reflexo, ela tem que olhar, não estou indo no banheiro, vou comer salada? E na nutrição moderna fala, come salada porque tem bastante fibra, etc. E pro Ayurveda a gente vê que não. E eu fui constipada na minha vida até os 42 anos, comendo salada, comendo muita proteína animal, enfim. Que são coisas saudáveis, mas que para mim, Fábia, que tem uma composição muito kapha e vata, com fogo digestivo muito lento, não tinha esse poder digestivo e estava muito inflamada quando eu cheguei no Ayurveda, né? Muito doente, enfim. Muito bacana. E quando você fala especificamente de pele, qual é a dica de ouro? A dica de ouro é o seguinte: a gente pode estar em desequilíbrio nos 3 doshas, mas tem um dosha que ele sempre está ligado com a pele, que é o Pitta. E para o Ayurveda, na nutrição ayurvédica, sempre tem 3 sabores que agravam o dosha, ou seja, que aumentam essas qualidades dos gunas que a Lu falou desse dosha, e tem 3 sabores que pacificam. E o que agrava muito o Pitta? Como eu estava falando do shot, né? O sabor picante, o sabor ácido e azedo, e aí se inclui os fermentados e o sabor salgado. Então, excesso de sal, excesso de alimentos ácidos, picantes, azedos, tudo que vai fermento. Então, às vezes, nem o problema é o glúten, às vezes o problema naquela pessoa é o fermento que ela está comendo no pão sem glúten. Entendeu? Todo dia, achando que está arrasando. Então, e aumentar o sabor doce, principalmente, que pacifica bastante Pitta, que não é do açúcar, mas das raízes, dos carboidratos bons, então do arroz, né? Virou muito moda também low carb, e isso para a Ayurveda a longo prazo, porque a low carb ela deve ser uma estratégia, não levar isso para a vida, como muitas mulheres fazem, eu fiz por muitos anos, eu sei. O Ayurveda envelhece muito mais rápido, né? Uma pessoa que não tem esse sabor doce para construir bons tecidos. Enfim, é isso. Maravilha. É engraçado quando você estava falando sobre, né, a gente nasce com um dosha, mas o nosso estilo de vida pode até mudar completamente, né? E mais uma relação com a ciência atual, né? Se a gente for pensar na epigenética, eu fiquei pensando nisso quando você falou, é justamente isso, né? Todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre a nossa carga genética e o quanto o nosso estilo de vida pode mudar a expressão desses genes, sim, é mais exatamente. Ou menos disso que a gente está falando, né? Eu acho muito curioso como até coisas que ficam na moda, né, que as pessoas acham, né, o jejum, né, essa janela, como você falou, a gente não se alimentar no momento que o corpo não está preparado para digerir. O Ayurveda fala muito de digestão, né? Parece que é a novidade, né, assim, quando fala de jejum intermitente, parece que apareceu ontem. E, na verdade, né, ela vem já com o Ayurveda
há muitos e muitos anos, né? Então é muito interessante. Só para isso. concluir, que eu achei muito interessante quando você falou de presença, que essa mentoria que eu tenho, a Reequilibre-se, que tem mais de 7 mil alunos hoje, mais de 40 países, e é transformador em 7 dias, como quando você faz uma dieta anti-ama para pacificar esses 3 doshas, para eliminar essas toxinas num primeiro momento, que é uma parte muito importante, né, de dica também, é a presença. Então, no primeiro dia eu falo para elas assim, ó, desses 7 dias eu não quero que vocês pensem em doshas, eu não quero que vocês pensem em nada, eu quero que vocês pensem daqui para frente sobre presença, porque quando a gente tem presença a gente não adoece, porque o corpo fala com a gente o tempo todo. E aí, o que acontece com essa vida moderna, principalmente com as mulheres, é que tudo fica sobre as nossas costas, né? Sim. Então, filho, casa, companheiro, companheira, tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que ir pro trabalho, tem que performar. E ela se coloca tudo na frente dela e ela esquece dela. Então... E quando a gente começa a colocar, né, os nossos parâmetros, enfim, as nossas expectativas do lado de fora, aí você não está presente, né? Tudo que vem né, eu falo muito sobre alimentação consciente, mindful eating, e quando a sua alimentação vem de regras, né, você não está olhando, você não está se observando, você não está percebendo se você está constipada, se você está com distensão abdominal, você não se conhece, né? Sim. Aí fica muito difícil. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Lu. A gente sabe que, falando hoje, né, uma das epidemias aí que a gente tem é de saúde mental, né? As pessoas estão cada vez mais estressadas, mais deprimidas, em todas as idades, né? São jovens, a gente vê muitos adolescentes, assim, muitas pessoas mais velhas. E principalmente depois da pandemia, acho que as pessoas foram meio que obrigadas a olhar para a saúde mental. Eu queria saber um pouco de você, de que forma o Ayurveda pode ajudar na saúde mental, né? E inclusive assim, através de ferramentas, né? Queria falar um pouco mais de alimentação também, né? Quais são também as dicas de ouro, como eu perguntei para a Fábia, né, sobre a pele, de que forma o Ayurveda pode ajudar, né, em todos os pilares do Ayurveda na saúde mental? Então você falou a palavra-chave, pilares. O Ayurveda olha para o corpo como um todo, né? Então a gente está olhando só para o corpo físico ou para a parte mental, né? Hoje a gente sabe que está tudo interligado, né? A nossa cabeça, o nosso sistema nervoso, o nosso gut, né? Falando em alimentação, o que a gente se sente. E é uma coisa que também a gente podia já ter observado isso, né? Antes dessas constatações. Quantas vezes a gente tem uma interação com alguma pessoa e fala, nossa, fiquei com dor de estômago, eu não estou me sentindo bem, fiquei sem fome. Então isso já é uma coisa de lá de trás, que se a gente prestasse atenção, a gente já entenderia que existe essa conexão de corpo e mente muito forte, né? Quando a gente fala do Ayurveda, eu acho que a primeira coisa a ser endereçada são os pilares básicos, né? Tomar conta dos pilares básicos. Nutrição, né? Então tem uma nutrição que traz a gente para um lugar de limpeza do corpo, né? Como a Fábia falou sobre não estar ingerindo toxinas. E é de uma alimentação, uma nutrição não é só de alimentos, é uma nutrição o Ayurveda de relações. É vegetariano? Não. Quando você fez aquela outra pergunta, essa é uma das primeiras coisas, que é meio que um mito, né? Sim. O Ayurveda não é vegetariano. Não é. Inclusive, vários capítulos e falam de vários bichos, assim. É mesmo. Mas é recomendado. Mas nos dias de hoje, assim, as pessoas acabam, quem pratica o Ayurveda acaba sendo mais vegano, vegetariano, porque com mais consciência. Com mais consciente, Até porque não é muito de fácil digestão comer proteína animal no período da manhã e à noite, no jantar. Exato. E depende de qual, novamente, dosha e qual a sua constituição naquele momento. Sim. Tem meus mestres médicos na Índia, às vezes eles falam, não, você deveria. Eu, particularmente, não, porque eu parei de comer há 30 anos atrás e tenho muita dificuldade, mas é uma dificuldade hoje. Sim. Porque meus médicos já falaram, você tem certeza que você não quer tomar um bom broth, não quer comer... E eu tenho muita dificuldade, mas eu não recomendo hoje para minhas clientes, e quando eu falo em palestras, principalmente para as mulheres, né, depois de uma certa idade, de remover essa proteína animal. Mas existe uma consciência de nutrição de como seja essa proteína, da mesma maneira que você vai escolher os vegetais que você está, né, consumindo. Sempre tentando ir atrás de vegetais e produtos que não tenham conservantes, que sejam agrotóxicos, né, todos os hormônios. Então acho que até essa alimentação mais limpa. Então a nutrição é muito importante, porque uma vez que a gente tem o nosso gut todo sem toxinas, a gente já tem nosso sistema nervoso já está mais acolhido, né? Aí a segunda pilar, aí tem os pilares básicos, sono, super importante dormir. Muitas vezes a gente acha, vamos dormir 5 horas, vou dormir 6 horas,
Não, durante o sono, como a Fábia mesmo falou, a partir das 10 da noite, os doshas começam a se repetir, né? É de 10 às 2, de 2 às 4, de 4 às 10, até às 6, de 6 às 10. Então você precisa de um ciclo completo. Um ciclo completo, né? E cada um deles tem uma função. A gente acorda durante Kapha, né? Que seria 6 horas da manhã, quando o Kapha está quando ele entra. Mas principalmente Pitta e Vata, durante a noite, eles têm uma função muito importante metabólica, de limpeza do sistema, né, de acalmar os nossos pensamentos. E quando a gente interrompe esse ciclo, a nossa saúde mental é afetada. Sim. Né? Tanto que não dormir por vários dias, de acordo com os textos védicos, gera morte. Então ficar sem dormir realmente não é uma boa opção. Né? E outras coisas, fazer exercício todos os dias, qualquer tipo, se movimente do jeito que você precisar. Talvez fazer uma meditação, né, que são outras ferramentas. Cuidar das suas relações. Então, de uma maneira geral, todas as ferramentas da Ayurveda, elas já preparam a gente para ter uma saúde mental mais equilibrada. Sim. Tá? Depois que a gente já tem isso, vamos dizer assim, a gente está atendendo fazer esses o básico pilares, bem o básico feito, bem né? feito, aí existem outras ferramentas. Quais são ferramentas que eu particularmente gosto muito? Né? Eu trabalho com várias coisas além da Ayurveda. Né? Os florais estão aí para trabalhar no nível mais sutil. Os florais de Bach. Florais de Bach. Tem os australianos também, eu não tenho muito conhecimento sobre eles. Mas os florais de Bach Eles trabalham no na nossa sutil, energia sutil, né? Na energia sutil. Dentro da Ayurveda, a oleação. A oleação é bem interessante, né? Conta um pouquinho sobre ela. A Abhyanga, se tivesse assim, eu conheci a Ayurveda em 2001, e mudou a minha vida. Eu também fui atrás de um autoconhecimento e ela apareceu na minha vida. E eu comecei a estudar. E eu acho que é uma das maiores ferramentas que a Ayurveda tem. Né? A gente tem uma cultura dentro da Ayurveda de óleos muito fortes. Né, a Fábia até desenvolve vários desses óleos. Eu já estou de olho ali. Eu também vou provar lá. E eles são muito importantes. E principalmente a Abhyanga, ela não só nutre da maneira física o nosso corpo, mas emocionalmente, mentalmente, ela aterra o nosso A Abhyanga é a oleação corporal. Autoleação corporal. Autoleação corporal. Autoleação corporal. Então, quando você vai numa clínica, você faz com mais quantidades de óleo, mas diariamente a gente deveria, né, seria uma boa ideia, fazer um pouco de oleação, automassagem antes de tomar o seu banho. Tá. E antes do banho. Antes do banho. E ela traz uma paz muito grande. Então não é só a parte física, que meio que atua como um colágeno para beleza. Hidrata, é maravilhoso. Hidrata todas as juntas, cartilagens, os tecidos corporais. Mas ela ajuda a limpar também as toxinas, remover do nosso corpo essas toxinas, e ela traz essa paz. Tem um conforto muito grande na oleação. Principalmente que os óleos, a gente usa ele morno, né? Sim. Os óleos mornos. Então ele traz esse... O calor traz esse aconchego. E esse acolhimento. Porque até assim, quando você falou do sono, a gente trazendo a Ayurveda para os dias de hoje, é difícil a gente dar conta do básico, né? Eu acho que todo mundo aqui sente essa dificuldade, né? Porque é fácil falar, né? Tem alimentação, tem o sono, tem... Tá, mas e se você não dorme bem, né? Então a Abhyanga é uma das ferramentas que você diria para alcançar esse estado de maior relaxamento? Sim, inclusive antes de dormir. Existem massagens só para os pés, né, ou escalda-pés. Existem ferramentas que a gente pode usar para pessoas que, vamos dizer, estão tendo dificuldades de dormir, principalmente em perimenopausa e menopausa. Né? Então, assim, eu tenho muitas clientes, que eu já passei dessa fase, então é muito... Elas procuram bastante, né? O sono é afetado de uma maneira para algumas pessoas. Sim. Né? Então os é importante. Fitoterápicos também ajudam muito. Fitoterápicos. Sim. E falando meditação também. Meditação. A gente mas o Ayurveda tem alguma meditação específica, algum tipo de meditação específica ou não? São as meditações Respiração. que você... na verdade, é você sentar 5 minutos. Eu tento não complicar. Tá? Eu acho que é uma coisa... Quanto mais a gente tenta complicar... Não dá para querer meditar 40 minutos do dia para noite, né? Senta 5 a 10 minutos, fecha seus olhos e só escuta a sua respiração. Não precisa ter que sentar na frente do seu altar, se você não estiver nesse momento. Sim. Se você quiser fazer um ritual, eu acho válido. Sim. Mas se você tiver aquele momento para fechar os seus olhos e só se escutar... E o Ayurveda é muito sobre pequenos rituais, né? Me conta um pouco você, Fábio, o que você acha também, assim, para a gente levar ferramentas para o pessoal que está escutando a gente. Que pequenos e simples rituais que de repente é mais fácil, né? Logo pela manhã ou antes de dormir, momentos que as pessoas têm uma pausa maior ali. Que pequenos rituais, você já falou da raspagem da língua,
né? E que outros pequenos rituais são fáceis de implementar? A Lu estava até falando do altar, não necessariamente precisa ter um altar, né? Mas eu sempre faço uma analogia de que a gente, quando acorda, é como se fosse aquele pescador que sai à deriva no mar. E a gente precisa setar a nossa mente nesse momento. Então, não precisa de muito tempo. 5 minutos que você está ali, e aí eu aprendi nesse altarzinho com os 5 elementos a ativar os 5 sentidos. Para o Ayurveda, a vida só acontece quando 4 coisas se unem. Sharira, que é o corpo, os 5 sentidos, que são os índrias, manas, que é a nossa mente, a nossa cognição, e Atma, que é esse observador, que alguns traduzem como alma ou espírito, mas para o Ayurveda é esse observador que quando você está ali nessa meditação, nessa conexão, se você botar fogo em tudo, o que sobra, né? Então, é uma coisa super simples e que se você reparar de fazer um dia e no outro dia não fazer e olhar como foi o final do seu dia, você vê muita diferença. Então, setar essa mente, acender um incenso que seja, ou, sabe, eu gosto de mascar funcho, por exemplo, que traz mascar sementinha de funcho para ajudar também a acender o Agni, enfim. O oil pulling, que é um bochecho com óleo de coco ou óleo de gergelim para ajudar também 2, 3 vezes por semana. São coisas bem simples, que levam tipo 5 minutos para fazer essa meditação, enfim, colocar os seus 5 sentidos ali para acordar junto com você, setar a sua mente, respirar, né? E aí comer com presença. Então, estou com fome. Então, lembra que eu falei antes dos doshas, né? Fome, não beliscar entre as refeições, porque cada vez que você coloca um amendoinzinho na boca, 1, 2 horas depois que você fez uma refeição maior, você para aquele processo digestivo para produzir suco gástrico, para proteger a mucosa, para produzir saliva. Então, você fica sabotando. E tudo aquilo que não é 100% digerido forma ama no nosso corpo. Então, parar de beliscar entre as refeições, só fazer um lanchinho de manhã ou à tarde, se realmente você tiver fome. Para de comer tanto iogurte, sabe? Misturar, né? O que a gente chama de Virudahara, que são alimentos incompatíveis, então lácteos com frutas, proteína animal com lácteos. De vez em quando tudo bem se você está desinflamada, mas no dia a dia, para o Ayurveda, o que importa é isso, que você faz todos os dias, em quantidade, com frequência. Então eu brinco, não adianta parar de socar a parede todo dia, porque não adianta tomar anti-inflamatório, tem que parar de socar mesmo, né, para você sarar. E, enfim, dormir cedo, parar de ficar scrollando, a gente negligencia muito o sono e chega uma hora que realmente com a menopausa a gente não consegue mais dormir direito, eu estou na perimenopausa, o sono fica mais leve ainda, a mente mais agitada. O que a Lu falou de fazer a oleação na sola dos pés quentinho antes de dormir, um pouquinho no topo da cabeça. Enfim, tem várias coisas bem legais para fazer, bem simples e que fazem muita diferença. E são minutos, né? Não são precisa minutos. ser, né? Minutos de presença. Presença no comer, né? Não ficar falando, não ficar no celular, sentir o sabor do alimento. Enfim. Muito, muito bacana. E falando um pouco de alimentação, Lu, que ela falou do leite agora, né? Do iogurte e tal. O que as pessoas hoje consomem muito, que a gente vê, né? Queria até que você falasse de álcool, e que vai contra os princípios do Ayurveda. Tem uma Pode começar, fala os top 5, vai. Bom, uma que eu dou bastante risada até, que é uma coisa que meus clientes, eu não sei se tem essa experiência, mas meus clientes sempre ficam muito bravos comigo, quando a gente fala de café. É bom para eu escutar, porque eu sou assim uma cafeína maníaca. E vamos lá, eu gosto sempre de deixar uma coisa muito, muito clara. Não é one size fits all, né? Aquela história, não é o que eu estou falando hoje como, né? São regras genéricas, não é para todo mundo. Não é 8 ou 80 também, Exato. né? Eu acho que o importante aqui também é a gente sempre trazer que é o equilíbrio, né? Eu acho que o próprio Ayurveda prega isso, o equilíbrio. Né? Depende de quem, né? Depende de quem. Então, por exemplo, para mim, talvez, né, o café é uma coisa que agite muito. Então, por que a gente fala do café? Porque o café, ele agita, ele é super estimulante, ele resseca, tem algumas coisas, né? Ele cria uma certa dependência, ele, no seu sistema digestivo, as pessoas usam ele como uma forma de você conseguir ir ao banheiro, enquanto, na verdade, a gente quer que esse movimento seja um movimento natural, Sim. como, né,
o resultado da sua digestão. Sim. Ou mesmo eles usam o café como forma de eles, né? Não estou falando de mim. De energia. Como forma de energia. E que na verdade é o contrário, né? Porque o café, depois que passa aquele efeito, ele te deixa mais cansado. Porque ele só mascara aqueles receptores ali que vão sinalizar para o teu corpo que o cansaço, né? E eles se atacam nos receptores aonde a melatonina deveria estar. Exatamente. Então, principalmente para quem está chegando em perimenopausa, menopausa, está com essa coisa do sono, insônia, ou da agitação e do ressecamento, eu falo que o café é uma das coisas que... E aí entram também, né, já que a gente está falando de complicado. equilíbrio, aí entra a questão dos horários, né? Então também, de repente, se gosta muito de tomar café, eu não tomo café depois da hora do almoço. Tipo, até de manhã, e aí depois, justamente por isso, né? Porque aí você vai atrapalhar outros sistemas, outros circuitos que vão acontecer ali no teu corpo mais tarde, né? Eu também que mais? Então o café é um que... Eu também falo para não tomar o café até 1h30, pelo menos depois que você acorda, porque você está produzindo os seus níveis de cortisol, para não bagunçar. Seu corpo está, né, acordando naturalmente. Né? Então, que ele é faz potente. Um chá, né? Ele é potente, né? E depois sim, uma xicrinha, dependendo. E a cafeína é engraçado, porque a gente consome de forma crônica e a gente não percebe mais, né, o poder que a cafeína tem. Quando eu engravidei e amamentei, eu fiquei, sei lá, 1 ano e quase 2 anos sem tomar café, tomava um descafeinado, tomava muito pouco. Aí eu via o quanto café é bom, porque de vez em quando, sei lá, se eu tivesse um talk desse para fazer, eu falava, bom, vou tomar um pouquinho longe da amamentação para eu ficar ligada. Gente, você sente como ele realmente é um estimulante poderoso, né? E no dia a dia, a gente não percebe mais, né? E manda café, e é cada vez mais café, né? Então a gente pode usar o café de forma inteligente, só que a gente não usa, né? Eu tenho tanta resistência com essa história do café, só para encerrar, que eu fui fazer um estudo, e existe um estudo da NASA, considerando o café dentro de uma gama de outras coisas, considerado opiáceos, né? Que são como cocaína, e era a única maneira que eu consegui explicar isso para os meus clientes, de uma maneira que falar, realmente é uma substância potente. Então, aí, né, a gente deixa para cada um. Eu já ia falar assim, então, eu não uso nada disso, eu não uso nenhuma droga, me deixa com o meu cafezinho. Pois é. Mas o que mais? Fora o café e o álcool? Ele resseca, né? Também é um resseca, é estimulante. Engraçado que eu tive um professor de Ayurveda uma vez que falou para mim, mas talvez para pessoas que estejam com o vata exacerbado, né? Talvez uma gotinha de vinho até que seria legal para dar uma relaxada. Então, novamente, de uma maneira geral, o uso contínuo, né? Eles não é uma coisa recomendada, mas tem preparações, né? Os arishtams dentro da Ayurveda que tem uma base de álcool, né? Então, também depende da... Depende da dose, né? Depende da dose, depende de que horas... Então, e que mais? E aí o leite, né? Os derivados de leite, né? iogurte, que vocês falaram. O que a gente fala muito no Ayurveda, assim, a nutrição moderna e a nutrição ayurvédica tem pontos bem diferentes. E não que uma seja ruim e outra seja boa, mas entender as duas é o melhor dos mundos. E hoje virou esse hábito também, uma das modas não fique muito tempo sem comer para você não chegar nessa refeição com muita fome. Para o Ayurveda é o contrário. Fique esse tempo sem comer e chegue nessa refeição com bastante fome, porque se você está com bastante fome, você vai digerir essa refeição toda e aí você pode fazer uma refeição muito mais completa do que ficar fazendo picadinhos durante o dia todo, né? Tem o que a gente chama de vrudahara, que são alimentos incompatíveis, que quando eles estão separados, eles não causam malefícios, mas quando eles estão juntos, então, por exemplo... Dá alguns exemplos, Fábio, ovo com queijo. Nossa, tudo que todo mundo come, e assim, né? virou uma moda também comer ovo de manhã todos os dias, o que para a pele não é nada bom. É mesmo? Ovo de manhã todos os dias não é bom para a pele? Porque o ovo aumenta muito pita, e o pita tem muita relação com a pele. Então, a maioria das minhas pacientes que tem muito melasma, como eu sou especialista em pele, eu atendo muito pele, acne, rosácea, dermatite, urticária, psoríase, etc., estão condicionadas, principalmente porque são mulheres 40 a mais, e aí os profissionais ficam, você precisa de proteína, vira aquela loucura atrás da proteína. Todos os dias comem 3 ovos de manhã com queijo, e aí tá com a pele daquele jeito e não sabe por quê. Então faz o shot, come 3 ovos com queijo, tudo errado. E aí às 11 já está comendo nuts, uma porção barrinha de de nuts. proteína. Então as castanhas são oleaginosas, elas aumentam o pita também, porque o órgão de choque do pita é o fígado, então tudo que é oleoso, não só a fritura, sobrecarrega um fígado que já está inflamado. Não que as nuts, de novo, não é que as nuts são ruins, elas são maravilhosas. Para um vata em desequilíbrio, por exemplo, as nuts são muito nutritivas. Essa oleosidade é
a gente quer essa oleosidade. Mas para quem está com problemas de pele, pode ser um tiro no pé. Então, assim, enfim, é bem simples. São muitas coisas. São muitas, não comer nada cru à noite. Então, às vezes, a pessoa está comendo também. um japonês achando que está abafando à noite porque é leve. Não, e você vê, e aí olha como, né, eu percebo muito isso, que quando eu vou ao japonês, o meu sono é muito pior. Né? Mesmo sem álcool, mesmo aquela sensação, eu uso o anel, né, que monitora o sono, porque meu corpo fica lá, coitado, trabalhando a noite inteira para digerir aquela quantidade de proteína crua, né, que eu consumi. Então, o shoyu, que é super salgado e fermentado. Eu não como shoyu, mas assim, é tudo, né? Agora, pra gente finalizar, que infelizmente está acabando aqui o nosso tempo, eu queria que cada uma de vocês, me chamou a atenção quando você falou, Lu, que o Ayurveda mudou a sua vida. Então eu queria que vocês contassem, resumidamente, o que, na história de vida de vocês, depois que vocês conheceram o Ayurveda e começaram a colocar essas práticas, o que de principal mudou? Eu acho que para mim é um suporte de vida. Eu acho que eu tive, né, eu morava em Nova York na época e eu tive uma escolha. Eu sentia que meu organismo não estava equilibrado, eu comecei a me sentir doente, não tinha, em fato, uma doente, mas eu me sentia desequilibrada. E eu acho que para cada fase da minha vida, o Ayurveda foi uma ferramenta muito importante. Desde daquela mudança para Nova York quando eu tinha meus 20 anos, até quando eu fui ter meu primeiro filho, depois pós-gravidez, né, divórcios, relações amorosas, então aí a parte emocional e tudo que, né, a gente sempre passa. E depois, perimenopausa e menopausa. E se eu não tivesse essas ferramentas do Ayurveda, eu realmente não sei o que seria de mim. O que seria de mim? Se eu estaria hoje aqui falando com vocês, mas eu acho que é onde eu encontro a minha felicidade. E todo ano eu vou para uma clínica, eu faço meu Panchakarma, é uma coisa que para mim não é... Sabe assim, não é uma escolha, é a minha vida. Eu vivo essa vida. E que te sustentou no bem-estar, na saúde física e mental. Que lindo. E você, Fábia? Eu sou uma mulher de 50, que vou fazer 51 mês que vem, e até os 42 eu sofri muito até chegar no Ayurveda. Então, e aí não é porque eu não me cuidava, muito pelo contrário, eu passava pelos melhores médicos, pelos melhores nutricionistas, ginecologistas, dermatologistas, e eu estava no mundo corporativo, tive um burnout, 2 afastamentos psiquiátricos, uma carreira meteórica, muita responsabilidade por tudo aquilo que a gente falou da mulher moderna, dar conta de tudo, né? E aí aí teve um dia que no corporativo eu falei assim, não, chega pra mim, eu não quero mais esse cargo, não quero mais esse salário, não quero mais nada disso, eu quero minha saúde de volta. E aí eu fui... Na época eu tomava uma necessaire que custava uma fortuna, de canetinha que injeta aqui, 3 remédios para dormir, ansiolítico, etc. Eu falei, eu sou farmacêutica, antes de ser, né, isso antes de estudar Ayurveda, hoje eu sou terapeuta Ayurveda também, mas eu falei assim, eu sei o que está acontecendo comigo tomando tudo isso aqui. Joguei tudo fora, foi muito difícil encontrar esse caminho. E esse caminho me levou a estudar o Ayurveda, me tornar terapeuta Ayurveda. E quando eu vi essa transformação, né, da minha pele não ter mais melasma, de eu não estar mais pré-diabética, com resistência à insulina, ter a energia para levantar da cama, dormir, voltar a dormir. Eu tive 7 anos de insônia crônica. Enfim, passar por essa fase que eu estou passando, que eu falei que eu estou com 50 para 51, então eu vejo a mulherada... Eu queria falar de menopausa aqui hoje, porque assim, a mulherada está sofrendo demais com a menopausa. E eu vejo assim, eu falo, cara, não tenho sintoma nenhum, a não ser... Mas eu estou me cuidando já, porque o Ayurveda começa a cuidar da mulher. Você preparou a partir o teu corpo dos 35 para, anos. Né? Então eu já me cuido há anos de forma básica, como a gente falou aqui hoje, com alguns fitoterápicos que têm muito resultado e não passo por tudo isso. Então, assim, como transformou minha vida também, eu levo essa transformação para outras pessoas. Maravilhoso, lindo, histórias lindas, né? Então a gente vê o como, né? Acho que aí está a resposta, né? A nossa intenção era trazer aqui para vocês, conectar o Ayurveda, que é tão antigo, né, como uma ferramenta que pode ajudar a gente muito hoje, e acho que a resposta está aí, né? Trouxe sustentação, trouxe equilíbrio, né? Trouxe uma possibilidade de cuidar da saúde física e mental, acima de tudo de forma natural, né? De forma de voltar às raízes, né? Aquela história de que a gente não faz o básico bem feito, fica buscando pílulas mágicas o tempo todo, e acho que o Ayurveda ele traz justamente esse caminho de volta para a nossa ancestralidade, para tudo mais natural, para escutar o nosso corpo. Muito bonito. Muito obrigada. Obrigada por você. Obrigada por você estar com a gente. Obrigada. Obrigada.